Um feliz sábado a todos vocês. Infelizmente, semana passada não foi possível nós passarmos para vocês a filmagem em decorrência de fator de ordem pessoal, que não foi possível, mas estamos retomando. E como vocês sabem, estamos retomando com uma nova lição. A lição ela é uma lição maravilhosa, que vai tratar de coisas que vão trazer para a gente mais intimidade com Deus. Conhecer a Deus. Tem um livro que diz assim: Conhecer Jesus é tudo, do pastor Alejandro Bulhon. E antes de iniciarmos, eu gostaríamos de dizer para vocês que nós adquirimos essa Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia especial, tá certo? Uma Bíblia King James de 1611, uma edição comemorativa de 400 anos. E você que nos acompanha nas redes sociais, breve nós vamos colocar algo muito importante sobre essa Bíblia no Instagram. E você não pode perder, tá certo, a oportunidade de conhecer a relevância e a importância dessa Bíblia. Também no Instagram você pode ver também algumas outras Bíblias das quais nós conseguimos fazer comentários sobre elas, que são tão importantes. São Bíblias de estudo, como a Bíblia Andrews, a Bíblia de Estudos da Reforma, a Bíblia de Arqueologia, e agora a gente vai abordar sobre essa Bíblia aqui, que é a Bíblia King James. E a lição de número 2 da Escola Sabatina tem como título Conhecendo a Deus. Né? E conhecer a Deus é muito importante para a nossa vida. E no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, tem um texto muito importante, não é, que eu considero para que nós possamos entender a necessidade de desenvolvermos uma intimidade com Deus. Veja bem que texto bonito, que texto lindo. E esta é a vida eterna, para que conheçam você, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviou. Então, conhecer a Deus é essencial na vida. E Deus, ele se faz conhecer ao ser humano através da natureza, através das Sagradas Escrituras e através de Jesus Cristo, a forma como ele se revela para que nós possamos entender, compreender. Então, nós, ao olharmos no espelho, nós podemos entender que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente lê a Bíblia revela quem é Deus. E você pode ter intimidade, porque ali está revelado a vontade dele. E meus queridos, nosso conhecimento de Deus, ele é um conhecimento degradado. Ele foi degradado em decorrência do pecado. E ao longo do tempo, tentou-se representar a Deus através de ídolos, ou na forma de animais ou de pessoas. E então, no lugar de conhecermos a Deus depois do pecado, veio uma visão distorcida de Deus. E essa visão distorcida de Deus faz com que a gente muitas vezes esteja equivocado. E fez com que os povos, ao longo da história, quisessem representar Deus com coisas que, sem sombra de dúvida, faz parte, muitas delas, daquilo que Deus criou. E nós devemos adorar o Criador e não aquilo que Ele criou. E nesse sentido, a humanidade faz a imagem de Deus a sua própria semelhança. Lembre-se, nós não fomos criados iguais a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como é Deus de verdade? Será que Ele é tão bom que entendê-lo está além do nosso alcance? Deus é bom demais e entendê-lo estaria longe do nosso alcance? Certamente, por mais que nós venhamos tentar em nossa mente, nós não conseguiremos compreender a grandiosidade de Deus, nem altura, nem largura, nem profundidade. O ser humano ele tem condição de compreender a Deus na sua totalidade. Por isso que a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as não reveladas pertencem para Deus. Isso quando Jesus Cristo voltar no céu, a ciência de todas as ciências será, na minha concepção, conhecer a Deus, conhecer o seu amor pela humanidade. E para tanto, para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos de ajuda. Mas a ajuda que nós precisamos, ela chegou. E se você quer saber, como eu falei, na Bíblia, na natureza, na criação do homem e na encarnação de Jesus Cristo, isso nos é revelado a natureza de Deus. Então, o que é que nós vamos estudar? Os atributos de Deus, o caráter de Deus. O caráter de Deus
e nós vamos estudar também o conhecimento de Deus, a revelação de Deus na criação e a revelação de Deus em Jesus Cristo. E então, meus queridos, quais são os atributos de Deus? A Bíblia nos diz no Salmo capítulo 89, versículo 8, o seguinte: Ó Jeová, Deus dos exércitos, quem é como tu? Tu és poderoso, ó Senhor, e a tua fidelidade te cerca. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia oferece uma imagem fiel, clara e coerente de Deus. E para que nós possamos entendê-la, nós temos que ter comunhão, proximidade com Deus. E uma das formas pelas quais Ele nos permite conhecer é através dos seus atributos. E quais são os atributos de Deus? Primeiro, Ele é todo poderoso. Depois, Ele é onisciente. Depois, Ele é conhecedor do futuro. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele é paciente e Ele é consolador. Deus é o doador da graça. Ele perdoa os pecados porque Ele é perdoador. E Deus, Ele é eterno. Então, esses são alguns atributos desse Deus que nos é apresentado na palavra de Deus. Por sua vez, Satanás tentou desde o início e tenta desde o início distorcer a verdadeira, ou os atributos de Deus, a verdadeira revelação de Deus. Porque Satanás, lá no céu, ele quis tomar o trono de Deus. E lá Isaías diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele jamais vai conseguir ser como Deus, ele vai conseguir tomar o trono de Deus, porque Deus é Deus. Lembra daquela música que Deus, se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele continua sendo Deus. E os seus atributos, a gente já viu aqui. Todo-poderoso, onisciente, conhecedor do futuro, justo, misericordioso, paciente, doador da graça, perdoador e eterno. E qual é o caráter de Deus? A gente viu os atributos, agora vamos ao caráter. Isaías capítulo 6, verso 3 nos diz o seguinte: e clamaram uns aos outros dizendo: Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então Deus é santo. Os anjos que estão com Deus os louvam. E aqui em Isaías diz o quê? Santo, Santo, Santo. Esse atributo está intrinsecamente ligado ao seu caráter, que Isaías usa como o nome do próprio Deus. Diz o santo, lá em Isaías diz. Então, quando ele traz essa questão da santidade de Deus, que a santidade de Deus é que ele está separado, ele é diferente de todas as coisas que existem nesse mundo, de qualquer coisa que existe nesse mundo, ele é santo. E o que significa, na sua mais essência, profundidade, ser santo? Significa ser consagrado, ser separado, ser limpo. Somos santos quando nós somos afastados do mal e fazemos o trabalho que Deus ele nos deu. Mas como essa santidade vai se aplicar a Deus? Ele está totalmente afastado do mal e ele não tem nenhuma relação com o mal. Significa que uma coisa é ser santo no sentido humano, outra coisa é ser santo no sentido de Deus. Ele é santo, seu amor é santo, puro e é livre de egoísmo. Como ele é santo, sua onipotência é sagrada, pura, livre de egoísmo. Todos os seus atributos são imbuídos de santidade e de pureza. Olha, Deus, ele está acima de tudo que existe nesse mundo. A santidade de Deus não se iguala à santidade do homem. Deus nos considera santo porque nós fomos separados desse mundo, mas acima dessa separação do homem que Deus separou para si, está um Deus que está acima de todas as coisas. Lembre-se, os atributos dele: onisciente, onipresente e onipotente. E nesse sentido, também a gente viu os atributos de Deus, nós vimos a santidade de Deus, e agora outra coisa também que faz parte do caráter de Deus: Deus é amor. Isso quando a gente conhece, a gente vai saber os atributos dele, vai saber exatamente a sua santidade e vai saber que ele é amor. Em 1 João 4,8 diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E em 1 João capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: e passamos a conhecer e acreditar que ele nos ama.
Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esses dois textos nos levam a entender a profundidade do amor de Deus. E Deus não só tem amor ou transmite amor, embora ele faça ambos, mas Deus é amor, ele tem e ele é. Tá certo? Deus não só tem, Deus é amor, a gente tem amor, mas a gente não é amor. A gente precisa aprender a cada dia de quem é, entendeu? Isso é de fundamental importância para a nossa edificação espiritual. Assim como a santidade, o amor é uma parte intrínseca da natureza divina. Por amor, Deus ele criou o ser humano, homens e mulheres, e lhe ordenou que ele amasse uns aos outros. Outra coisa importante, por amor, quando Adão e Eva pecaram, ele os buscou e lhe deu esperança. Lá no Éden, Deus buscou o ser humano e deu esperança. Por amor, Deus fez um pacto com Abraão e prometeu bênçãos para toda a humanidade. E por amor, ele deu seu filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E aí vem o texto áureo da Bíblia, que também é citado por João, o discípulo do amor. Veja, as epístolas de João, como 1 João 4,8, que nós lemos, e 1 João 4,16, que fala sobre a essência do amor de Deus. Em João 3,16 diz o quê? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como posso responder ao amor de Deus? Aceitando o amor de Deus e transferindo esse amor para as pessoas que nos rodeiam. Se Deus é amor, e ele é santo, e ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos dá a condição de santo também. Ele quer que nós amemos, não só de palavra, mas amemos em ação, em práticas altruístas. E meus queridos, 1 João capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O primeiro passo que deu foi Deus, não foi o ser humano. Então, conhecemos os atributos de Deus, conhecemos o Deus que é santo e conhecemos o Deus que é amor. Mas, conhecendo a Deus, como é que nós podemos conhecer mais a Deus, né? Então, nós vimos os atributos dele, assim nós vimos o que ele é santo e que ele é amor, e Deus é revelado na criação. Salmo capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento declara as obras de suas mãos. Olha que coisa linda. A Bíblia começa falando de Deus como aquele que, na tradução literal, né, pode nos dizer, você tem Deus como, ali na criação, como Elohim, não é? E Deus também, ele é revelado como El Shaddai. Vamos ver essas duas coisas. Então, primeiro, ali em Gênesis, Deus como Elohim. Embora a tradução, ela parece entender o título de Deus, ele é usado no singular. Algo como, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão intrinsecamente ligados para criar o ser humano. E ele nos apresenta o Criador, que por meio da palavra Jesus e com a intervenção do Espírito Santo é capaz de trazer a existência de tudo o que existe. Ou seja, no capítulo 1 de Gênesis, né, a gente traz esse Deus Criador. No capítulo 2, um nome pessoal para Deus é adicionado, Yahvé. Agora, ele não se limita apenas a dizer o que será feito. Ele pega o homem e o molda com as mãos. O Todo-Poderoso é um Deus pessoal. Então, veja, no princípio criou Deus, né? Então, ali a gente tem a palavra criadora. Mas aqui a gente tem esse Deus criador, ele entra em intimidade porque ele é Deus, mas ele é criador. Ele criou o ser humano. As outras coisas, as outras obras da criação, Deus falou e se criou. Mas quando foi o homem, Deus fez com as suas próprias mãos. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Ou seja, ele nos toca, ele fala com a gente, ele nos ensina, nos atribui trabalho, ele nos ama, né? Então há uma intimidade. No princípio, o Deus que criou todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso, ele entra em intimidade ao criar o ser humano. Então Deus se revela para o ser humano na criação. E meus queridos,
é Deus revelado em Jesus Cristo, Emanuel. E aqui, né, a gente viu o Deus revelado na criação, e aqui a gente viu Deus revelado em Jesus Cristo, que é Emanuel, Deus conosco. Em João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele lhes deu a conhecer. Olha que coisa maravilhosa. Se quisermos saber como Deus é, nós precisamos conhecer Jesus. Ele é Deus encarnado, por isso que a Bíblia chama Emanuel, Deus conosco, que se revelou assumindo a natureza humana para que pudesse ser visto e ouvido por todos nós. Ele foi anunciado sob um nome poético, profético, que indica propósito de sua vida. Emanuel, Deus conosco. Os 4 evangelistas nos apresentam Jesus, esse Deus conosco, o Deus Criador conosco, que se identifica com o ser humano em diferentes aspectos. Veja bem como é interessante. Mateus, de um judeu para os judeus. Ele era um Deus criador, de um judeu para o judeu. Ele é o Messias que cumpre o que prometeu. Em Marcos, é de um judeu aos gentios, sempre atento ao serviço dos outros. Em Lucas, de gentil para os gentios, humano e compassivo. Em João, de um judeu a judeus e gentios, o doador da vida física e espiritual. Então, aqui a gente tem nos 4 evangelhos, cada um dos evangelhos mostrando um aspecto da revelação de Deus, desse Deus revelado, desse Deus entre nós, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja gentil, quer seja qualquer nacionalidade, Deus é para todos. Você entendeu isso aí? Guarde no seu coração. E, meus queridos, concluindo a nossa lição, um texto de Ellen White diz o seguinte: milhares têm conceitos falsos sobre Deus e seus atributos. Deus é um Deus verdadeiro, justiça e misericórdia. Seus atributos são atributos de seu trono. Ele é um Deus de amor, de piedade, de compaixão terna. Isso está representado em seu Filho, o nosso Salvador. Ele é um Deus de paciência, de longanimidade. Se o ser que adoramos e cujo caráter tentamos assimilar possui essas características, aí assim nós estamos adorando ao Deus verdadeiro. Então o que eu poderia dizer? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Deus é Deus. Nós vimos os seus atributos, nós vimos a sua santidade, nós vimos o seu amor, nós vimos ele se revelando na criação, nós vemos ele se revelando através de Jesus Cristo e ele se revela também através da natureza. Deus é Deus, Deus sempre continuará sendo Deus, bom para todo ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. E peço a você que dê um like também aí no nosso canal, tá certo? Compartilhe o nosso canal e que Deus te cubra de bênção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela revelação que a Bíblia nos mostra sobre tua bondade, sobre teu amor, sobre tua misericórdia, os teus atributos, a revelação na criação, a revelação em Jesus Cristo, para que nós possamos buscar te conhecer, para que assim, Senhor, nós possamos sermos aqueles que tu deseja que nós sejamos nesse mundo escuro de erro, pecado e morte, que nós possamos, pela graça de Deus, alcançarmos esse conhecimento necessário, importante e relevante em nossa vida. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém.